Bom, a ideia é a gente discutir o tema cirrose, uma doença extremamente prevalente, a emergência que o diga, junto com a gastro aí, setor de transplante do hospital, mas o grande desafio dessa doença, eu acho que é, muitas vezes, o manejo da descompensação. O tratamento avançado, já mais ou menos algumas coisas já estão bem estabelecidas, mas talvez o manejo preliminar desta fase aguda e alguns conceitos que a gente tem, que eu não sei se não são obsoletos já, professora Temes, dieta com pouca proteína, restrição hidrossalina, tem que dar zinco, tem que fazer, tem algumas condutas aí que eu acho que é o momento da gente discutir isso. Então, a gente montou esse Grand Round, na verdade, em cima de alguns casos que vão ensejar que a gente centralize o tema, e depois a professora Temes, todos conhecem, nossa grande gastroenterologista de tanto tempo, e que vai nos brindar, porque essa discussão toda saiu de um artigo aí que a gente viu junto. E no final, então, a professora Temes vai fazer os comentários e a gente abre para perguntas. Vamos começar? Britânico. Britânico? A senhora quer começar primeiro ou quer começar os casos? Não, eu quero nessa ordem que está aí. Nessa ordem, perfeito. Bem, primeiro eu quero, evidentemente, agradecer ao NASE este convite, que na realidade foi um desafio, mas o Matheus e eu resolvemos encarar. Então, nós vamos discutir o que chamamos, prevenindo complicações, como sendo o novo paradigma terapêutico. O que vai ser apresentado hoje, então, são 2 casos. Acho muito importante que a gente reflita um pouquinho sobre o prognóstico, porque isso tem uma enorme influência na condução da terapêutica, os modos de avaliar, então, a evolução da cirrose e, porque eu sou pretensiosa, eu pretendo discutir o que, quando e como prevenir a progressão da cirrose. Então, muito rapidamente, uma revisão de alguns conceitos rapidinhos. Nasi já começou dizendo que é uma situação prevalente e, realmente, mais de 100 milhões de pessoas no mundo, e que ocorre independentemente de gênero, raça, idade, etc. O que muda é a causa, evidentemente. A prevalência em adultos, na realidade, é extremamente variável, mas de alguns estudos necroscópicos se sabe que consegue até se definir em torno de 7, 8, até 9%. E considerar sempre o grupo socioeconômico e a área geográfica dos pacientes quando se faz consideração etiológica. É bem diferente. Cirrose, todos sabem, é uma doença crônica que envolve necessariamente disfunção hepatocelular e um aumento da pressão porta. Aí, representado nesse slide, evidentemente, estão vendo, esplenomegalia e a presença de colaterais portosistêmicas, que mais frequentemente se definem por varizes gastroesofágicas. O aumento da pressão porta é absolutamente fundamental e ele ocorre na dependência de uma série de fatores que eu não vou elaborar todos, mas apenas lembrar para vocês que grande parte depende da resistência aumentada ao fluxo porta causado pela distorção arquitetural. O que eu quero chamar a atenção é que cirrose, na realidade, são 2 entidades. Não se deve mais considerar cirrose uma coisa só. Cirrose são 2 entidades clínicas distintas. Uma é a cirrose compensada. A cirrose compensada, que em geral o paciente é assintomático, que tem uma sobrevida em torno de 10, 12, até mais anos, mas média 10 a 12 anos, e que o principal desfecho, se quiserem, consequência, é a descompensação. É bem diferente da cirrose descompensada. E é a progressão da hipertensão porta que determina o aparecimento das complicações.
A cirrose nós chamamos em hepatologia descompensada quando o paciente apresenta icterícia e ou ascite e ou encefalopatia ou sangramento das varizes. Vejam, é completamente diferente a sobrevida, que aqui é inferior a 5 anos. Agora, o principal desfecho é morte ou transplante. Então, aqui uma demonstração cabal disso que eu acabo de falar, uma cirrose compensada, vejam que a sobrevida é completamente diferente, como se fosse uma outra entidade do Child A, comparativamente a Child, no caso, uma cirrose mais grave, Child C. O que realmente nos define e divide praticamente essa entidade é a pressão do sistema porta. E há muito tempo se sabe, isso aí tem mais de 20 anos, que se sabe que é um fator fundamental conhecer, ou pelo menos tentar avaliar, o nível do gradiente da pressão porta. Aqui representado de uma maneira muito clara, varizes presentes, quando o gradiente é superior a 5, as varizes presentes e clinicamente importantes, quando a pressão acima de 10 milímetros de mercúrio, e aqui varizes ausentes, quando está inferior a 10. Então, em relação a preditores de descompensação, há uma série grande de estudos epidemiológicos controlados que nos orientam, no sentido de demonstrar que o aumento do gradiente da pressão venosa hepática é o mais importante preditor de descompensação. E vejam, portanto, hipertensão porta. Mas também, e isso fica muito claro, e nós vamos ver daqui a pouco, na apresentação dos casos que o Matheus vai nos mostrar, redução da albumina e, agora, mais recentemente, a valorização da nutrição. No caso da obesidade, um IMC, um índice de massa corporal elevado, sobretudo em termos de obesidade, acima de 30, é um fator independente, muito importante, hoje em dia se aceita, da descompensação da cirrose. Existem várias maneiras de avaliar, mas eu acho que talvez essas sejam as mais conhecidas, mais frequentes. A velha classificação do Child-Pugh, que já tem 4 décadas e que continua vigindo. O MELD, mais recentemente, e utilizado sobretudo para alocação de órgãos para transplante, e mais recentemente, a classificação que nós, em hepatologia, estamos fortalecendo, querendo cada vez mais introduzir, porque vocês vão ver, tem bastante importância, que é um modelo puramente clínico, e que é feito, então, em estágios. Esse é Child-Pugh, que eu não vou falar maiormente, vocês sabem muito bem, que nessa classificação que avalia a gravidade, pretende avaliar a gravidade, fundamentalmente 3 grupos, e que os parâmetros são clínicos, encefalopatia, ascite, e laboratoriais, e de acordo com o score nós definimos aquela doença que está bem compensada, que é o Child A, ou quase compensada, que é o Child A. Child B tem algum comprometimento, de acordo com o score que se tem, e Child C, quando a doença é francamente descompensada. É conhecido de todos, aqui é uma outra representação para que se veja. As taxas de sobrevida caem verticalmente à medida que aumenta o score Child. Isso todos sabem. Mais recentemente entrou o MELD em consideração, a partir da clínica meio, e o MELD, mas é utilizado fundamentalmente, hoje em dia mais utilizado para alocação de órgão para transplante. E que teve a grande vantagem, no caso de alocação de órgão, de excluir aquela velha história do tempo de espera em lista e se fixar em parâmetros laboratoriais, creatinina, bilirrubina, INR e as suas modificações do MELD. Tem várias, as mais importantes são essas duas. Quando se acoplou a investigação, acoplou o valor do sódio. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é disso aí. Mais recentemente, um estudo que é fantástico, eu sugiro que todos leiam, uma revisão sistemática de 118 estudos, mostrando análise
feita em cerca de 24 mil cirróticos. E vejam que esses 24 mil cirróticos foram distribuídos as causas da cirrose desta maneira: álcool, quase a metade, hepatite C, hepatite B, é mais ou menos o que nós temos. Quanto menos SUS nós temos, na população, muda um pouco. Mas nós temos estudos, não só feitos aqui, mas em São Paulo, enfim, no Brasil, que mostra que hoje em dia está crescendo hepatite C. E quanto mais SUS, mais álcool. Mas, enfim, essa eu acho que é uma distribuição bem razoável. Essa revisão é que deu a base para essa nova classificação de cirrose, que eu gostaria que vocês guardassem bem. Essa nova classificação ela é baseada exclusivamente em estado clínico, em dados clínicos. Então, vejam, de novo, uma cirrose compensada de um lado, descompensada do outro. A cirrose compensada, então, vejam a diferença fantástica no que se refere à probabilidade de morte em um ano, que foi o evento estudado. Então, no estágio 1, a pessoa tem cirrose, mas não tem nem varizes, nem ascite. A possibilidade de morte em um ano é de apenas 1%. No estágio 2, piora um pouco. Tem varizes, mas ainda não tem ascite. Ainda compensada. A probabilidade de morte de um ano é 3,4. Completamente diferente de quando existe descompensação. Aí nós temos diferentes estágios, esse é o inicial, hoje em dia até se pode colocar talvez mais o 5º e o 6º, mas eu quero chamar a atenção, no estágio 3, ascite e ter ou não ter varizes eleva para 20% a probabilidade de morte ao fim de um ano. E varizes que sangraram e ter ou não ter ascite, vejam, mais da metade do paciente morre ao fim de um ano. Então, Matheus, vem cá. Matheus vai apresentar para vocês rapidamente. Bem rapidamente. Bom, então nós vamos ilustrar a apresentação da doutora Temes com 2 casos clínicos que demonstram bem assim, os estágios da cirrose e o que a gente pode tentar fazer para prevenir de alguma forma a descompensação da doença. O primeiro caso, paciente de 59 anos, masculino, negro, que vem na primeira consulta no ambulatório da gastro por um exame anti-HCV reagente. Esse é o motivo da consulta. Um paciente assintomático, sem comorbidades relevantes, uma história de transfusão de sangue em 1980, portanto já uns 30 anos de evolução da doença. Não tem histórico de alcoolismo ou tabagismo e, como história maior da pregressa, ele teve tuberculose no passado, em 82, tratou direitinho. Ao exame físico, chamava atenção o paciente em bom estado geral, anictérico, porém com eritema palmar presente e algumas telangiectasias em tórax, o que nos faz levantar a possibilidade de uma hepatopatia um pouco mais avançada, associado aos 30 anos de evolução de provável contato da hepatite C. Sem alterações cardiopulmonares, não tinha ascite detectável clinicamente e um paciente magro, IMC de 22,5. Então, a impressão da consulta, uma possível cirrose por HCV, foi solicitada endoscopia digestiva alta, a fim de pesquisar varizes esofágicas, um ultrassom de abdômen, para avaliar a presença de nódulo ou não, e o aspecto do fígado. Um PCR quantitativo, genotipagem do vírus C, além de uma avaliação laboratorial, incluindo sorologias virais e outros exames. A ultrassonografia de abdômen mostrou um fígado com aspecto cirrótico, sem lesões focais, sem ascite e sem esplenomegalia naquele momento. Uma endoscopia de setembro de 2009 demonstrava varizes esofágicas grau 1 e uma gastropatia hipertensiva leve. E nos exames laboratoriais, chamava atenção a alteração de transaminase, cerca de 4 vezes o limite superior da normalidade, uma albumina de 13,9, que é uma albumina normal, mas não é uma albumina muito elevada, um paciente com classificação Child-A, MEL de 9 pontos, o estágio 2, paciente com cirrose compensada e varizes de pequeno calibre. Teria uma sobrevida média em um ano, risco de mortalidade, taxa de mortalidade de 3,4%. Um genótipo 1 com uma carga viral muito elevada. Então, portanto, um paciente com cirrose compensada, genótipo 1, vamos tratar. Ele recebeu o tratamento com interferon pegilado e ribavirina, justamente para tentar prevenir a futura descompensação da cirrose. Teve um PCR na semana 12, onde ele foi um respondedor parcial, um PCR na semana 24 positivo, classificado como não respondedor, interrompido o tratamento
nesse momento, na metade do tratamento. Durante o tratamento, ele apresentou um emagrecimento mais significativo ainda, ele baixou o IMC dele, ficou anêmico, pancitopênico. E como evolução, durante o ano de 2011, ele apresentou uma progressiva piora de exames de síntese hepática, passando a se tornar um Child B 7 pontos, com MEL de 11, às custas de elevação de bilirrubina, principalmente alargamento do TP. Em setembro de 2011, 2 anos depois da primeira endoscopia, se repetiu e se avaliou varizes. Na verdade, ele tinha varizes já de grau 2, quando foi iniciado profilaxia primária com propranolol. Não é rotina no ambulatório, mas esse paciente tinha elevação de alfa-fetoproteína. Se fez uma suspeita de um provável hepatocarcinoma, ou considerar essa possibilidade, e o rastreamento, ao invés de ser feito só com ecografia, acabou fazendo uma tomografia também, que já demonstrava algum grau de esplenomegalia em setembro de 2011, ou seja, a progressão da doença. Até que em maio de 2012 ele trocou de estágio. Ele passou a apresentar a CIT, quando foi iniciado diuréticos, começou com episódio de encefalopatia hepática, e em setembro ele teve hemorragia digestiva alta por varizes de esôfago. Então ele foi submetido à ligadura elástica de varizes esofágicas e a um programa de ligadura elástica na sequência. Piora progressiva da função hepática, com MEL de 18, Child C 10 pontos, quando ele foi listado para transplante hepático. Porém, ele vinha mantendo um MEL de em torno de 17, 18, sempre, alguns episódios de encefalopatia, até que, no final de junho de 2013, ele teve uma internação por um quadro infeccioso, uma sepse urinária associada a encefalopatia e insuficiência renal aguda. Esse paciente evoluiu com hemorragia digestiva de repetição durante a internação, dia 11 de julho, dia 19 de julho, fez um quadro de aspiração pulmonar maciça, com sepse pulmonar, foi para a CTI, teve que ser colocado em hemolenta, uso de vasopressores, ventilação mecânica. Até que, novamente, outra hemorragia digestiva no dia 29 de julho, sem possibilidade de tratamento endoscópico efetivo, já com diversas tentativas de tratamento. Ele foi a uma tentativa de TIPS, que não foi possível a realização devido a uma trombose extensa no sistema portal, que impossibilitou a realização do TIPS. Em nenhum momento esse paciente teve janela para transplante hepático nessa internação, sempre infectado, chocado, sem condições clínicas para fazer o transplante. Novamente sangramento, uma tentativa, a última tentativa desesperada de conter o sangramento com endoscopia. Ele acabou evoluindo com choque refratário, falência orgânica múltipla e óbito. Portanto, o paciente passou do estágio 2 para o estágio 3, para o estágio 4 e para o estágio 5, que é a infecção e insuficiência renal, com mortalidade elevadíssima. Já o segundo caso, vou passar um pouquinho mais rápido, um caso mais benigno. Assim. O paciente de 62 anos, masculino branco, primeira consulta também em 2009, mas ele já veio com diagnóstico de cirrose, inclusive ele tinha uma biópsia hepática de fora com cirrose. Paciente assintomático, porém hipertenso, com passado de obesidade, dislipidêmico, sem histórico de transfusão de sangue, sem alcoolismo, sem tabagismo. Ao exame físico, um bom estado geral, algumas telangiectasias em tórax, sem alterações cardiopulmonares, um abdômen globoso, sem maciez móvel. O índice de massa é de 27, um paciente com sobrepeso nesse momento, mas no passado ele já teve histórico de obesidade. A biópsia que ele trazia tinha uma cirrose sem marcadores de etiologia e trazia uma endoscopia com varizes esofágicas grau 3 e gastropatia hipertensiva portal. Ultrassom abdominal, fígado com aspecto cirrótico, sem acite, porém com esplenomegalia. Sorologias virais. Então fomos atrás da causa dessa cirrose. Sorologias virais negativas, marcadores de alta imunidade negativa, apresentavam uma ferritina discretamente elevada, porém uma saturação normal, demais marcadores negativos, e o que chamava atenção era um ROMA-IR de 5,4, um grau de resistência à insulina. Impressão, cirrose compensada, estágio 2, muito provavelmente por esteatohepatite não alcoólica evoluindo a cirrose, muito provavelmente. Era um MEL de 10 na ocasião, tinha a dar 5 pontos. Foi orientado dieta, exercício físico, iniciado propranolol para profilaxia de sangramento digestivo, e simvastatina, paciente dislipidêmico. E foi reavaliado. Esse paciente, ao contrário da maioria dos pacientes que têm esse perfil, aderiu à dieta, aderiu ao programa de exercício físico, usou direitinho as medicações, perdeu peso, apresentou queda de aminotransferases, normalizou o perfil lipídico, melhorou o ROMA-IR. Esse é um paciente exceção, mas que as estratégias de profilaxia funcionaram. Então ele começou a fazer ecografia e revisão laboratorial a cada 6 meses, que é o que a gente preconiza no paciente cirrótico. Até que, para nossa surpresa, em maio de 2012, ele teve um episódio de dor epigástrica, foi submetido a uma endoscopia por causa disso. Tinha uma úlcera gástrica, porém as varizes dele, que eram grau 3, passaram para grau 1. E ele se mantendo compensado o tempo inteiro. Foi erradicado o Helicobacter pylori, ele segue em acompanhamento conosco.
Nesse momento, ele continua um paciente cirrótico child A, MEL de 9, com o estágio 2 menos, não existe estágio 2 menos, mas ele diminuiu, diminuiu inclusive o calibre das varizes. Esse é um caso para ilustrar como a cirrose pode ser duas doenças bem diferentes. Com isso, a gente pretendeu mostrar que quando o paciente pode aderir àquelas orientações, dependendo da evolui bem. É aí que eu quero chegar, a prevenção. Então, o Nazi comentou que nós lemos um estudo recente, publicado na nossa Bíblia, que é a Hepatology, e a mim me chamou muita atenção e eu quero dividir com vocês. Provavelmente muitos conhecem, mas eu quero chamar atenção. Lembrando que não é cirrose necessariamente uma doença terminal, que o único tratamento é o transplante. Nós podemos trabalhar muito para mudar essa evolução. E neste estudo, que é chamado Novos Paradigmas da Terapêutica, isso se pode definir em 3 estratégias. A primeira, mudança no estilo de vida, que nós vamos ver, tratamentos específicos de acordo com a causa, quando se tem a causa da cirrose, e os tratamentos mais gerais. Então, eu quero chamar a atenção de vocês que tem que se levar em consideração custo-benefício, que vocês vão ver é o final da apresentação. Então, o que se pretende é que se mantenha um paciente cirrótico compensado. Para isso, nós temos que olhar várias coisas, além da mudança no estilo de vida, algumas das medicações que eu quero, das estratégias que eu quero chamar a atenção, são terapêuticas específicas, já falei, antibióticos, nós vamos ver por quê. Hoje em dia, cada vez mais se discute anticoagulante, terapias futuras, nós vamos discutir alguma coisa, estatinas e beta-bloqueadores. E isto por quê? Todas essas situações têm o seu motivo, todas essas estratégias têm a sua razão de ser, nós vamos discutir. Dentre as mudanças do estilo de vida, as mais importantes são essas 3, nós vamos discutir. Beta-bloqueadores, estatinas, terapias futuras, vocês vão entender, anticoagulantes, antibióticos. E vejam, praticamente todos, ou quase todos, centra em diminuir a fibrose. Então, vamos ver. Beta-bloqueador, por definição, um dos motivos é diminuir a hipertensão porta, diminuindo varize. Então, mas não apenas isso, não apenas isso. Mais recentemente se sabe que beta-bloqueadores têm uma enorme influência na translocação bacteriana, portanto, diminui a possibilidade de peritonite bacteriana espontânea. As estatinas, além de tudo que se sabe de estatina, e continuando com o round da semana passada, eu não tenho nenhuma esperança de ter o brilhantismo do round da semana passada, mas apenas eu quero chamar a atenção que estatina, eu também quero botar minha pazinha aqui nas estatinas, elas têm, além da função da dislipidemia controlada, elas também diminuem fibrose, e diminuindo a fibrose hepática, elas reduzem a hipertensão porta. E mais do que isso, existem estudos controlados que mostram que diminui, inclusive, a evolução para hepatocarcinoma dos pacientes cirróticos. Anticoagulantes. Hoje em dia, eles entraram direto no armamentário do hepatologista, nós vamos ver alguma coisa a respeito, porque hoje em dia se aceita que cada vez mais a cirrose é uma doença pró-trombótica. Portanto, anticoagulantes não tem que ser tão temido quanto no passado e também diminuem fibrose, portanto, hipertensão porta. Antibiótico probiótico, por definição, diminuir a possibilidade de translocação bacteriana. No caso da terapia específica de cirrose, seja para vírus B ou C, uma farta literatura mostrando que diminui a fibrose, tanto em relação ao vírus B quanto C, e diminui a evolução para hepatocarcinoma. Então, vamos ver um por um. Há uma grande quantidade de estudos epidemiológicos controlados, como manda o figurino, que nos orientam para abstinência alcoólica, monitorar a vacina. É muito importante que isso seja feita, a vacinação dos pacientes no estágio 1, que aí eles respondem bem, posteriormente respondem, mas menos bem,
controlar peso e dieta, vamos ver, suspender tabagismo, por definição, e o que foi motivo de grandes discussões nas nossas reuniões de hepatologias, os congressos internacionais, a famosa introdução do café. Liberação, nós vamos ver. E, para gáudio das nutricionistas, ingestão de carboidratos à noite. É muito importante porque isso diminui a gliconeogênese e, portanto, poupa proteína, lipídio, etc, etc. Pensar nos gordinhos, isso aí é muito importante. Hoje em dia se aceita que a obesidade seja um fator de risco independente. Vejam, em 2011, um trabalho lindo, mostrando que a obesidade é um fator de risco independente para a descompensação da cirrose. Os obesos apresentam um risco de descompensação 3 vezes maior do que aqueles que têm IMC normal. Por que isso? Bom, não se sabe ao certo, mas existem alguns estudos, sobretudo experimentais, mostrando que provavelmente se relaciona à liberação desse grande tecido que é a quantidade de adipócitos, liberação pelos adipócitos de citocinas pró-inflamatórias. Álcool. Abstinência obrigatória. Álcool é uma coisa fantástica da gente estudar, porque ao mesmo tempo é causa, é fator agravante da cirrose. Se sabe muito hoje em dia, sobretudo pela medicina translacional, não só com rato, camundongo, babuns, mas também com zebrafish, você sabe que é a minha última paixão. Bom, por que retirar álcool? Porque sabidamente o álcool aumenta o gradiente da pressão venosa, portanto aumenta a hipertensão porta, a possibilidade de infecção, porque compromete imunidade, e fundamental, não há uma quantidade que seja segura. Então, doutora, só uma tacinha de vinho do sábado e domingo. Não. E aí vem a história do café. Tem também uma série de estudos, eu não trouxe todos, é evidente, mas tem uma coleção de estudos sobre se café, afinal, é bom ou não é bom para o fígado. Bom, um dos últimos e mais bem delineados estudos, inclusive com análise multivariada, utilizando várias outras variáveis, mostra que o consumo de cafeína, correspondendo a mais ou menos 3 xícaras de café, está associado a um menor risco de atividade inflamatória. Não há dúvida. Bom, muito interessante. E os franceses que bebem muito café também, tem uma série de estudos, olha, vale a pena a gente estudar. Então, o que fez o brasileiro esperto? O brasileiro Ribeirão Preto fez o quê? Uma cerveja que já tem café. E mais ainda, é uma cerveja, tem café nessa cerveja. O Matheus, que conhece a cerveja, diz que é muito ruim. Não, bom, pois é. Mas espertamente o brasileiro já botou café na cerveja, não tem nenhum estudo. Dá para se fazer agora. Não tem nenhum estudo a respeito desta cerveja. E muito interessante, na propaganda eles já botam café e chocolate, que é uma outra possibilidade de utilização. Mas vamos adiante, que nós temos muita coisa para conversar. Nas terapias específicas, eu quero chamar a atenção que há verbo haver, há modificação da história natural da hepatite crônica B, mesmo nos pacientes cirróticos, quando são tratados, seja com lamivudina, há anos atrás, e mais recentemente, entecavir, tenofovir. E o que acontece? Diminui o gradiente da veia hepática, diminui a hipertensão porta e diminui a possibilidade de hepatocarcinoma. A mesma coisa, ou até mais, em relação à cirrose pelo vírus C. Mesmo o cirrótico, ele deve ser tratado, hoje em dia, inclusive com telaprevir e boceprevir, uma possibilidade, desde que não esteja descompensadíssimo, porque mesmo o cirrótico com vírus C, uma vez tratado o vírus, há um aumento da resposta viral sustentada. Ao mesmo tempo que o controle de diabetes, estatina, etc. Eu não vou falar mais nisso. Aqui, eu estou vendo que eu esqueci de botar o nome do autor, é um estudo clássico para nós, e que mostra que o efeito da terapia antiviral ocorre mesmo em cirrótico compensado, e vejam,
dos 20 casos, praticamente todos menos um, apresentou uma importante redução do gradiente da veia hepática. Portanto, diminui a hipertensão porta. Então, tratar cirrótico. Só que isso não deve ser feito num cirrótico e que está muito avançado. Esse slide da doutora Cristina Ferreira, eu gosto muito, mostra a importância da hipertensão porta, em que vocês veem, então, a esplenomegalia, a dificuldade do fluxo hepático e a presença de varizes. É porque hipertensão porta ela tem que estar presente sempre no nosso pensamento quando trabalhamos com cirrose. E isso, para vocês verem, são ensaios clínicos recentes que estão cadastrados no Clinical Trials americano, e vejam bem, praticamente todos, a finalidade, o desfecho primário é alteração do gradiente porta. Com muito conhecidos de vocês esses medicamentos. E estudos em fases diferentes, fase 2, fase 4, fase 3, vejam, dieta, exercício, pioglitazona, simvastatina e assim por diante, nós vamos ver alguma coisa a respeito. Então, beta-bloqueadores. Evidentemente, beta-bloqueadores está no nosso pensamento sempre que trabalhamos com cirrótico, como profilaxia primária, profilaxia secundária de sangramento e variz. Por quê? Porque diminui o gradiente porta-hepático, diminui a pressão nas varizes, diminui a translocação bacteriana, portanto, peritonite, a possibilidade de peritonite bacteriana espontânea, e, mais recentemente, sabe-se um importante potencial dos beta-bloqueadores antifibrogênico. Hoje em dia, aceita-se que o propanolol tem efeitos tanto no VEGF quanto no fator de crescimento, e isso relacionado fundamentalmente à apoptose das células endoteliais. Mas é claro que também nós pensamos, e o Matheus mostrou muito bem naquele caso, a importância da infecção do cirrótico. Só o fato de estar infectado já aumenta em 4 vezes a mortalidade. E os cálculos, de uma maneira geral, mostram que um cirrótico infectado tem 30% de chance de morrer em um mês. E aqueles que não morrem em um mês, em um ano, outros 30%. E por vários motivos, isso é motivo de um dia da gente discutir só isso, mas rapidamente eu quero chamar a atenção, porque altera a hemodinâmica, estimula a angiogênese e acelera a fibrogênese, qualquer tipo de endotoxina. Basta estar infectado para isso aí se alterar. Então, de uma maneira muito global, a infecção bacteriana, eu gosto de chamar a atenção, esse para nós é um clássico, de interferência da infecção bacteriana, a tempestade inflamatória que determina, e a insuficiência de órgãos, insuficiência múltipla de órgãos, e que atinge todos. Eu coloquei aqui apenas, para obedecer o autor, os que ele colocou. Fundamentalmente, pulmão, rim, choque, evidentemente, hemostasia, uma situação que é mais recente de interesse entre os hepatologistas, que é vocês vão ver, a alteração aguda em cima de um processo crônico, sistema nervoso central e o grande sistema endócrino com as alterações que uma infecção bacteriana determina. Uma coisa muito importante para nós, é isso que eu queria chamar, é a falência hepática aguda, que a gente chama falência hepática aguda no paciente com doença crônica. E que foi o que aconteceu, inclusive, no nosso paciente, e saber que o principal fator associado a essa situação, de novo, é a infecção. E, apesar de que, num percentual que não é muito pequeno, 20% dos casos, 1/5 dos casos, a gente não consegue definir o fator precipitante. Mas o caso é que, quando existe algo agudo em cima de um processo crônico cirrótico, existe a possibilidade da falência, complicação, óbito, etc. Então, isso é uma situação muito importante. Isso faz com que, na prática, os autores olhem, desse artigo que vocês vão ver agora, os autores olhem com muita simpatia para algumas coisas. Quinolonas, norfloxacin comparado a placebo, tem N estudos mostrando, melhora a circulação hiperdinâmica, melhora a hipertensão porta. Eu acho que o primeiro desses artigos, que realmente nos convenceu, apareceu em 2003, tem mais de 10 anos.
Rifaximin não existe no Brasil, tem na Argentina, tem na Itália, tem na Espanha, em vários lugares, mas nós não temos. Então, a gente substitui por outras coisas, nós vamos ver. Mas, hoje em dia, os estudos norte-americanos e europeus todos utilizam com grande frequência rifaximin. Como tem que se cuidar muito a possibilidade de resistência a medicamentos, cada vez mais se estimula, dentro da hepatologia internacional, a utilização de alternativas. Eles recomendam testar alternativas. E das alternativas, uma das mais charmosas é probiótico. E realmente existem alguns estudos bem interessantes, e um deles, publicado no Journal of Pathology de 2008, mostrou que com 4 semanas só, de uso de probiótico oral, baratinho, que a gente consegue com facilidade, restaurou a função de fagocitose dos cirróticos. Então, pensar nisso. Fatores genéticos. É uma coisa mais recente, nós não temos ainda a condição de usar, a não ser em experiência, né, em trabalho. Na prática não temos, mas tem que ser levado em consideração, porque ele pode definir, ele vai definir aquele paciente que vai precisar de profilaxia. Mas é coisa mais complicada. Síndrome neuropsiquiátrica, que é a encefalopatia mínima. Isso é muito interessante, porque tem aplicação prática todo dia. Uma alta percentagem de cirrótico desenvolve encefalopatia mínima, 30%. Conforme o teste utilizado, vai de 30% a 80% dos cirróticos. Encefalopatia mínima. O indivíduo está normal, ele não tem queixa de nada, apenas é cirrótico. Mas, se nós aprofundarmos a investigação, ele tem alterações psicométricas, ele tem alteração neurofisiológica. E isso é muito importante, porque a identificação de encefalopatia mínima tem uma importância grande em relação à qualidade de vida. Por exemplo, cirróticos não devem dirigir automóvel. Eles são mais lentos. Tem um monte de estudos sobre isso que nós não vamos discutir. Além do que, quem apresenta encefalopatia mínima comprovada tem uma possibilidade muito maior de fazer encefalopatia aberta. Aquela que tem alteração de eletroencefalograma, que tem várias outras manifestações. Qual é o problema? É que o diagnóstico é muito complexo e não há consenso no que se chama padrão áureo do diagnóstico. Então, é meio complicadinho. Mas se trabalha hoje em dia nisso. Então, para vocês verem, por que é importante a gente tentar definir encefalopatia mínima? Porque a taxa de sobrevivência de um cirrótico que tem o primeiro episódio de encefalopatia aberta, manifesta, a sobrevida é horrorosa. Em 1 ano, 42%, em 3 anos, 23% apenas a sobrevida. Então, é importante. Aqui, no Hospital de Clínica, o grupo da Gastro, o professor Mário Reis e colegas, foi estudado paciente com encefalopatia, a famosa LOLA. O que é a LOLA? É a ornitina, aspartato, esse complexo que mistura a ornitina com aspartato e que tem uma função de aumentar o metabolismo hepático, de melhorar o metabolismo hepático e muscular da amônia e, ao mesmo tempo, reduzindo os níveis sérios. E foi demonstrado que o uso de LOLA, comparativamente a placebo, 28 casos em cada um dos braços, diminuiu importantemente os episódios de encefalopatia clínica. Então, tem que ser levado a sério isso aí. E agora, Liane, nós chegamos na coagulação. Eu gosto imensamente dessa figura que foi apresentada num dos cursos que a gente sempre vai, nos eventos. Esse foi no europeu, apresentado pelo grupo italiano, que é o grupo que mais trabalha em coagulação, em que ele chama a atenção deste enorme elefante aqui que está mal equilibrado, quando o cirrótico, mal e mal, ele consegue ficar num pezinho. E por que isso? Nós vamos ver a seguir, mas eu quero que vocês guardem que protrombina e número de plaqueta não reflete a hemostasia do cirrótico. Não reflete a hemostasia do cirrótico. Quantas vezes, né, Liane, a gente tem pacientes com 20, 30 mil plaquetas que não sangram, certo? Então, vamos adiante. E por quê? Porque
os elementos que... o cirrótico apresenta elementos que, ao mesmo tempo que promovem, outros impedem a hemostasia. Então, vejam aqui, os 3 principais componentes de hemostasia são, fundamentalmente, hemostasia primária, claro, a coagulação e fibrinólise. Então, vejam, de um lado, anti-hemostáticos, de outro, pró-hemostáticos. Então, se por um lado nós temos trombocitopenia, uma alteração de função de plaqueta de agregação diminuída, por outro lado, nós temos pró-hemostático, um aumento do von Willebrand, por exemplo, que é fácil de ver. E a coagulação propriamente dita, que é um elemento, um dos 3 mais importantes, vejam, diminui pró-coagulante, claro. Todos nós sabemos que tem fibrinogênio diminuído, protrombina diminuída e todos aqueles fatores, 5, 7, 9, 10, 11, 13. Tanto que muitos usam o fator 5, fator 7 na indicação de transplante, como um índice de disfunção importante. Mas existe elevação de fator 8, que meio que compensa. Por outro lado, fibrinólise, aumenta o ativador de plasminogênio, o ativador do plasminogênio, diminui o inibidor, e por aí vai. O que eu quero chamar a atenção é que é complexo, é difícil. E existe, inclusive, um grupo de hepatologistas que se dedica a isso, coagulação na doença do fígado, e que publica periodicamente, e esta publicação eu acho da mais alta importância, que foi apresentada no Journal of Hepatology. A cirrose agora é considerada uma condição protrombótica e que há uma evidência recente de que causa um estado pró-coagulante e que isso está associado a um risco aumentado de trombose venosa profunda. E vocês viram o paciente que fez trombose porta. Isto faz com que, e isso há muito tempo se sabe, o professor Wanless, do Canadá, há anos ensina e mostrou, neste estudo, foi um dos mais importantes, que em 36% da cirrose severa, avançada, grave, 36% tem trombose porta intrahepática e 70% dos ramos intrahepáticos da veia hepática. Então, o que nós temos que fazer? É pensar nessa possibilidade e, numa revisão que eu, de novo, sugiro a vocês, porque ela é muito interessante, ainda do grupo italiano, que é quem mais estuda isso, publicada no Blood Transfusion, a tendência trombótica, vejam, ela vai piorando à medida que o paciente envelhece. Então, tem que se levar em consideração que mais e mais ela vai se tornar relevante do ponto de vista clínico. O risco de tromboembolismo venoso, na realidade, é pelo menos 2 vezes maior nos pacientes hepatopatas do que nos controles. Certo, doutora Eliane? Não disse bobagem? Ótimo. Eu pulei? Não. Não, isso aí. Uso de estatina. Eu quero botar minha pazinha aí no uso de estatina, irresistível. Porque os médicos têm muito medo de usar estatina, não digo aqui as pessoas esclarecidas, mas frequentemente aí fora, me telefonar, poxa, o cara está assim, 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 está com transaminase elevada, eu posso usar? Tá. Então, mas, vejam bem, a hepatotoxicidade comprovada, ela é rara. O que ocorre é o que nós chamamos de transaminite. Transaminite é uma elevação apenas da transaminase, e em geral da LT, que ela está frequentemente, o que ocorre em 3% dos casos, não é muito, mas ocorre. Por que ela ocorre? Provavelmente porque o uso da estatina muda a membrana celular, diminui, que é gorda, cheia de lipídio, então diminui, e ela então extravasa. É uma possibilidade. Mas é verdade que... Por que a gente chama transaminite? Porque não tem quadro clínico e histologicamente a pessoa é normal, só tem uma elevaçãozinha de transaminas, ou transaminase se quiserem. Mas na realidade existe descrição, não podemos esquecer, que está descrito, em 2004, o grupo da Clínica MEI apresentou em 114 mil pacientes, houve uma alteração hepática importante e 3 de 51 mil transplantes foram feitos em função disso. Mas é muito pouco frequente. E
eu acho que a gente tem que se fazer essas perguntas. Será mesmo que é só uma transaminite? Será que ainda há justificativa para nós nos preocuparmos? Será que requer cuidados especiais o hepatopata? E tentando responder isso aí, o professor Steve Caldwell, que já esteve conosco aqui várias vezes em Porto Alegre, escreveu esse artigo que eu acho uma gracinha. Estatina da doença hepática é um montinho, um iceberg, ou não é nada disso? E realmente o que se pretende, existem vários estudos, eu não vou falar em todos, senão o Nazi vai me cortar, mas eu quero chamar a atenção que existe hoje em dia, inclusive, estudos absolutamente controlados, com prospectivo, randomizado, duplo cego, com placebo, multicêntrico, etc. O professor Schiff continua, vocês vão ver, considerando uma revisão recente, um dilema terapêutico que deve ser esclarecido pelos hepatologistas para os clínicos e, mais recentemente, tem que se considerar que estatina foi mostrada ser segura em pacientes com doença de fígado e que tem uma complicação, um nível de complicação similar nos pacientes com e sem doença de fígado. Então, quando se fala em hepatotoxicidade, a gente tem que reverenciar esse senhor. O professor Zimmermann é o pai da alteração hepática por drogas e é dele o que até hoje se utiliza pelo FDA. Ele chama atenção que quando tem um aumento de 3 vezes da LT, valor máximo da normalidade, não se precisa se preocupar. Quando é mais de 3 vezes, vamos olhar com cuidado. E mais de 5 vezes, descontinua. E tem a famosa High Law, a lei dele. E a lei dele é a LT 3 vezes aumentado, o valor máximo da normalidade, associado a valor duplo da bilirrubina, para tudo, porque este vai dar problema. Então, mas não por ser hepatopata. E isto é o que eu chamei a atenção, até hoje o FDA utiliza para definir hepatotoxicidade. E aqui, entre vários tantos, eu selecionei esse aqui, porque é uma revisão que eu achei muito boa, do professor Schiff, e que foi publicada recentemente, aqui em 2010, e vejam, estudando várias estatinas, simvastatina, lovastatina, e os números, gente, são importantes. 20 mil, 8 mil, 17 mil, 6 mil, todos eles, desses 4 estudos que eu selecionei, tem muitos outros, analisando placebo e doses, diferentes doses, aqui faltou uma, esse aqui também tinha 10, diferentes doses do medicamento, para avaliar um aumento nos níveis da LT mais do que 3 vezes. Nenhum deles teve significância estatística. Embora haja uma tendência a aumentar o número de vezes em que está aumentada a LT, de acordo com a dose, vê que essa dose é de 80 miligramas, não é pouco. Então, pode dar estatina ou não? Sim. Podemos prescrever estatina? Yes! Então, o estudo do Dallas, lá de Dallas, é um clássico, mostra que sim, porque não aumenta a prevalência da LT elevada, não piora a hepatite, a esteatose hepática, ao contrário, tem um outro estudo mais recente e muito interessante, que mostra que diminui a gordura no fígado e diminui a progressão da fibrose. Então, eu sofregamente fui ler o artigo para saber quais são os medicamentos que nós devemos utilizar, né, para prevenir a progressão. E aí, para surpresa minha, todos eles os nossos velhos conhecidos. Apenas que hoje em dia se sabe que a ação deles é mais do que se pensava. E, fundamentalmente, o que eles fazem é reduzir hipertensão pórtica. Então, os autores fizeram uma simulação que eu achei muito interessante e propõem que nós façamos pelo mundo inteiro a avaliação como eles fizeram, utilizando uma terapia combinada. Qual é a terapia combinada? É propanolol, simvastatina, norfloxacin e varfarina. Qual é o grande interesse? Vejam os preços. No Reino Unido, isso é 128 libras
custo anual. Estados Unidos não chega a $200, no Brasil a gente não sabe. Mas eu fiz uma grande pesquisa, fui ligar para várias farmácias e perguntar, vejam bem, todos esses medicamentos são genéricos. E olhem o preço, reduzidíssimo, aqui. Propanolol, R$ 3, R$ 4, R$ 8, de acordo com a dose, evidentemente. Norfloxacino, Simvastatin, que é o mais caro, e Varfarin, quando se centra na possibilidade de trombose. Então, todos eles, gente, aqui é setembro de 2013 pelo Brasil. Então, eu acho que nós temos que seguir essa linha e aceitar o desafio que esses autores fazem na Hepatology, de que se deve fazer estudos amplos em várias partes do mundo, utilizando a classificação clínica, porque prevenir é a melhor solução. Lembrando ao mesmo tempo que dinheiro não dá em árvore. E que a gente tem que pensar nisso, na relação custo-benefício, pelo melhor da nossa instituição e dos nossos pacientes. Muito obrigado ao Matheus, à professora Temes, pela didática e atualização do tema. Enquanto alguém se candidata a fazer uma pergunta, a senhora abordasse isso, Temes. Eu fiz aqui o meu pacote para o cirrótico, dava um pouquinho mais de medicamento aqui. Estatina, propranolol, quinolona, probiótico, café, Lola, o que mais aqui? Para anticoagulante, antivirais, carboidratos, e tem uma droga aqui que eu vi que tu não falaste, que é a lactulona, que se essa é uma droga ainda que a gente pode continuar usando, porque de todas essas eu acho que a gente só usa lactulona aqui no... Eu quero que o Matheus participe também. Na verdade, eu tinha uma outra pergunta para ti lá. Aquele primeiro caso, o que a gente podia ter feito, porque aquele doente ali, em 2011, estava super inteiro, em 2009 ou 2011? Ele piorou em 3, 4 anos ali, muito. O que tu imagina de todas essas estratégias poderia ter evitado a evolução desse doente? Bom, esse doente, em 2009, a principal estratégia para evitar a progressão da doença dele falhou, né? Foi o tratamento do vírus C, que era o que realmente causava a hepatopatia dele. A partir daí, esses estudos que demonstraram estatina e que estão para sair, na verdade, ele usou propranolol, estava usando beta-bloqueador para tentar diminuir a pressão de variz de esôfago, tentar diminuir a translocação bacteriana. Ele não chegou a usar, esse paciente ele não teve PBL, não chegou a usar profilaxia com norfloxacina, mas eu não vejo, nesse caso realmente, eu não vejo nenhuma outra alternativa assim, pela evolução. O anticoagulante usar em paciente com variz de médio, grande calibre que sangrou, eu acho delicado no caso dele, assim, utilizar. Depende da situação. Eu acho que foi muito bom que tu tivesse falado, porque eu quero chamar a atenção de uma maneira bem clara que eu estava me referindo, quando eu falei em anticoagulação, eu estava me referindo a pacientes de estágio clínico 1. Eu não faria de maneira alguma em quem já sangrou, óbvio que não, mas eu gostei que o Matheus tivesse escolhido esse caso, que teve trombose porta. Foi o objetivo. E o que eu quero chamar a atenção é que está entrando, nós temos que mudar a nossa cabeça. Tem que mudar, não tem que ficar continuando dizendo as mesmas coisas a vida inteira. Que protrombina baixa ele vai sangrar, que plaqueta baixa ele vai sangrar, porque é mais frequente. Vejam bem, eles sangram não é porque a protrombina está baixa ou a plaqueta está baixa, eles sangram porque a hipertensão portal está aumentada, porque a pressão dentro da varize está aumentada. Então, é isso que a gente tem que fazer, é baixar a hipertensão. Porque vocês viram todos esses medicamentos que são usuais do nosso todo dia, eles têm no fundo, duas coisas. Eles diminuem a fibrose e, a partir daí, eles baixam a hipertensão porta.
E baixando a hipertensão porta, eles reduzem a possibilidade de infecção. Então, é tudo associado. Quanto ao Lola, que não há realmente ainda estudos suficientes que demonstrem uma atividade em relação a uma encefalopatia já induzida. Ele previne a encefalopatia mínima. Mas é muito complicado definir o que é mínima. No estudo feito aqui, tinha como 7, 8 testes psicométricos com as psicólogas e faz desenhinho e responde isso e aquilo. Então, na prática, isso é complicado. Lactulona, de novo, eu estou falando em prevenção de coisa. Eu uso lactulona quando eu já tenho uma cirrose bem definida. Não uso necessariamente na cirrose compensada. O nível 1, o paciente nem sabe, às vezes, que tem cirrose. Então, eu chamo a atenção dessas coisas simples. Exercício, diminuir peso, comer de noite, que mais? Não fumar. E tinha uma grande discussão, cannabis, podia ou não podia? Paz e amor. Não. Piora a esteatose, piora a fibrose, aumenta a possibilidade de ruptura de varizes. Dascone. Tem duas perguntas, né? Primeiro lugar, o paciente que pode compensar não precisa pedir protrombina plaquetas antes de fazer biópsia hepática. E o segundo, assim, qual é o nível de exercício? Porque a gente sabe que o exercício extenuante aumenta a pressão portal em 20%. Qual é o nível de exercício para o paciente cirrótico? Tem sinal de hipertensão forte. Tu está perguntando que antes da cirrose não pedir protrombina nem plaquetas? Já que a medida de protrombina e plaquetas não significa nada, se nós estamos autorizados a não pedir mais para fazer biópsia em paciente cirrótico. Não, eu não disse isso, Francisco. Espera um pouquinho. Vamos nos entender. Eu não disse que não significa nada. Eu disse, e está aí escrito, o que eu disse é que a coisa é muito mais complexa do que simplesmente pedir TP e protrombina, TP e plaqueta, e com isto avaliar a hemostasia. Foi isso que eu disse. Então, não é que não vale nada. O que eu disse é que é muito mais complexo do que isso e que nós continuamos pedindo plaqueta e protrombina, evidentemente. Como em qualquer... Meu Deus do céu, não há dúvida que se deve pedir. Mas o que eu estou querendo aqui chamar a atenção é que a coisa é mais complicada do que simplesmente isso. E que devem ser feitos estudos e que amplia com a hematologia outros marcadores. Qual é a outra? Quer fazer o... Bom, tu falaste em exercício extenuante. Claro que eu não vou mandar alguém fazer extenuante, por definição. Na prática, o paciente não sabe qual é o exercício. Pode caminhar esse exercício. Além de caminhar, pode alguma coisa mais? Sexo. É um grande exercício. Um grande exercício. É um grande exercício. Um grande exercício. O sexo é um grande exercício. Eu sugiro sempre para os meus pacientes que estimulo até com bastante convicção que eles devem utilizar esse exercício. O que mais? Com moderação? Não precisa. Na dependência da vontade. Faz muito bem. Porque se ele estiver com uma cirrose avançada, ele vai ter uma libido baixa. E se ele tem vontade, se ele pergunta, é porque ele deve... Aliás, eu acho que isso devia ser até associado ao kit. Ao kit. Não, falando sério. Falando sério, o que eu sugiro sempre para os cirróticos é caminhar. Tá? Alguns nadam, mas eu tenho preocupação de natação com as piscinas que dá inflamação, dá infecção, e se a coisa... Eu prefiro que caminhe, de acordo com a sua... Eu acho que essa questão da coagulação, principalmente, é para chamar a atenção até do contrário, que o paciente com TP baixo, plaqueta baixa, ele tem um potencial pró-trombótico, não que a gente continua pedindo, mas hoje, por exemplo, o Soraya até que não me deixa mentir, eu estou chamando um paciente plaquetopênico com TP baixo, porque num achado ocasional, do estado para transplante, está com uma embolia pulmonar segmentar, então nós vamos chamá-lo para anticoagular. Só para não... paciente internado com TP baixo, plaqueta baixa, cirrótico, tem risco de evento pró-trombótico, mas eu acho que assim, TP, plaquetas, isso a gente segue eu vi que vocês puxaram muito a brasa para o doente emagrecer, mas existe um número expressivo de doentes que estão desnutridos, e a desnutrição também impacta em mortalidade, sim ou não? Eu gostaria
classes que eu falei, por isso eu chamei 1000 vezes de importante a classificação clínica. O cirrótico que eu falei aqui é o cirrótico compensado. O cirrótico compensado caminha, transa, tem que dizer que ele não beba, que não estimule a transa com bebida, porque a bebida faz mal, que não fume, mas o cirrótico compensado. O cirrótico compensado, cada vez mais nós temos acompanhado pacientes gordos, obesos. E a partir daí, você sabe, até grande parte nas estatísticas dos cirróticos que eram não causa, não se sabia a causa, na realidade era NASH. E NASH, que você sabe muito bem, cursa paralelamente com obesidade. Então, o cirrótico de estágio clínico 1, com grande frequência é um cirrótico gordo. E é isso que eu sou contra. Alguma pergunta a mais, Cristina? Na verdade, assim, a gente usa a quinolona basicamente em duas situações. No cenário atual, para prevenir a peritonite bacteriana espontânea. Nesse cenário que foi apresentado, a quinolona ela teria um papel para diminuir, além de diminuir a translocação bacteriana por uma óbvia diminuição da população bacteriana, tu diminuindo a população bacteriana, tu diminuindo a produção de endotoxinas, que basicamente vão ser gram-negativos, que vão levar essa produção de endotoxinas, tu vai levar uma diminuição na vasodilatação esplâncnica, que com isso tu vai ter menos fluxo portal e tu vai ter menor hipertensão portal. Outra coisa, a quinolona também ela vai atuar de uma forma a diminuir a progressão de fibrose, se eu não me engano, atuando nos toll-like receptors que ativam a célula estrelada do fígado, e isso vai fazer com que o paciente tenha mais fibrose. Mas, clinicamente, a gente dá em profilaxia secundária de PBE. Paciente que já teve PBE, a gente usa 400 mg uma vez ao dia. E tem uma questão de pacientes selecionados com albumina muito baixa, em paciente com hepatopatia, albumina no líquido de ascite muito baixa. E com hepatopatia avançada, com bilirrubina maior que 3, com TP prolongado, enfim, poderia ser feita profilaxia primária nesse cenário também com quinolona. O que tem mais estudo é quinolona. Mas aí já não é mais o cirrótico nível 1. O que eu quero chamar a atenção é que a gente pode manter um cirrótico em estágio clínico 1 por um longo tempo, adotando medidas muito simples e muito baratas. Mais alguma pergunta? Lelê, tu levantou o braço ou não? E o zinco, hein? Se usa ou não se usa zinco? Há alguns anos atrás eu trabalhei com zinco aqui, com cirróticos, mas eram cirróticos pediátricos, e, para surpresa minha, realmente havia uma deficiência muito grande de zinco e teria uma grande importância, porque é um regulador do apetite. Então, um dos motivos pelos quais o cirrótico tem anorexia é pelo baixo zinco, mas não o cirrótico nível 1. Não uso de rotina. Muito bom, muito obrigado. Eu acho que foi excelente. Exatamente o que a gente queria abordar é a atenção mais prática e clínica do cirrótico. Mais uma vez, a senhora brilhou, professora Temes. Matheus, excelente teus casos ali. Muito obrigado a todos e até quarta que vem.